Olá, você que está ligado aí em mais um programa Pauta Livre aqui na Web TV do Bocão News. Hoje a gente vai falar sobre justiça e o tema é justiça restaurativa. E para isso, a gente recebe aqui Wilma Augusta. Ela é membro do Núcleo do Segundo Grau de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça da Bahia. Seja bem-vinda, Wilma. Bom dia a todos. Eu gostaria de deixar claro que o Núcleo de Justiça Restaurativa do Segundo Grau da Bahia, ele tem como presidente a desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, né, que começou esse trabalho no Largo do Tanque, Sim. no Juizado Criminal. Isso na década de 90 ainda. 95, né? Então, juíza, né, fez um grande trabalho e hoje, então, desembargadora, ela criou o Núcleo de Justiça Restaurativa do Segundo Grau, para continuar trabalhando naquilo que ela acredita como ser o novo futuro da justiça hoje no Brasil. Agora, só para esclarecer aos internautas que estão assistindo o nosso programa, em que consiste a justiça restaurativa? Como é que você poderia defini-la? Olha, a justiça restaurativa, ela é uma nova visão da justiça no âmbito penal. Ela não vem para passar a mão e acabar com a punição. Ela vem, sim, para fazer uma ação quando, nos casos que ela pode ser aplicada, uma ação retributiva. Ou seja, vítima e ofensor, serão ouvidos de maneira igualitária. O que não acontece hoje no sistema penal comum. A vítima, ela é meramente peça processual. Sim. Ou seja, ela sofre o dano, o delito, ela dá queixa, isso aí vira um inquérito, que a delegacia encaminha para o judiciário, daí então o Ministério Público se pronuncia e o processo continua. O que acontece na justiça restaurativa? Essa vítima, ela tem voz, ela existe. No processo penal, não tem essa possibilidade. Não, e muitas das ações que a gente tem visto, muitos dos delitos que acontecem de ofensa moral, assédio moral, ou racismo, ou então um distrato, ou um pequeno delito, essa vítima, ela quer ser ouvida, ela precisa ser ouvida. Até porque, às vezes, a única coisa que ela quer que aconteça não é a punição meramente punitiva da ação penal, de determinar que o ofensor pague uma pena, às vezes, um valor, não é? Uma transação penal que ele vai dar uma cesta básica e vai se livrar da infração que ele cometeu. Sim. E a vítima? A vítima muitas vezes quer ser ouvida. Ela quer colocar o que aquilo trouxe para ela, além do delito, mas para ela como pessoa. Às vezes é um transtorno, um medo, uma síndrome de pânico que se desenvolve porque foi abordada de uma maneira violenta e essa pessoa passa, eu conheço várias, você também, passa a não querer ir mais na rua, passa a ter medo de andar e começa a olhar para as pessoas achando que todas as outras pessoas também vão cometer um delito contra ela. Então, essa vítima... Vai além do patrimonial. Vai além do patrimonial. E a justiça restaurativa, ela não olha processos como papéis. A justiça restaurativa olha processos e situações aonde ali constam pessoas. É isso que eu ia falar. Eu já vi declarações suas falando que a justiça restaurativa ela é um olhar diferente sobre aquela pessoa. É isso? Não só um olhar diferente. Eu falo assim, a gente vai trocar as lentes. As lentes terão que ser trocadas. Não tenha dúvida que nós estamos caminhando por um processo que nós já vimos que a metodologia arcaica, punitiva, meramente punitiva, não resolve.
nós vamos ter que fazer um retrocesso para se lembrar que os índios, os negros, as aldeias, quando acontecia um delito ou uma situação de conflito numa aldeia, os líderes, os mais velhos, se reuniam em torno de uma fogueira para conversar, onde se colocava as pessoas que cometeram. Então, você veja que a gente tem que rebuscar no nosso passado, que nós temos experiências lindas de círculos, que eu chamo de círculo de paz, onde a gente pode fazer isso para restaurar a comunicação, porque muitas vezes é um ruído nessa comunicação que estabelece todo um conflito que afeta uma família inteira. Agora, existe algum tipo, Wilma, de delito que a justiça restaurativa não atua? Na esfera penal, hoje, nos crimes hediondos. Você pode verificar que dentro do crime hediondo, eu não vejo muito como a justiça restaurativa trabalhar em crimes hediondos. Sim. A própria palavra hediondo já diz, né? Não consigo ver isso. Eu não consigo ver você restabelecer laços afetivos numa situação de crimes hediondos. Eu acho que não tem cabimento. Agora, a justiça restaurativa, ela é aberta. Sim. Ela abre a oportunidade da comunidade, de todos terem voz e vez. Entendeu? Então, um trabalho que não é fácil. Ninguém falou que seria fácil. Aliás, educar não é fácil. Essa coisa de quem tem filhos, sabe que o processo educativo, ele é cansativo, ele é repetitivo, mas ele e tem que ser gradual. E educação tem que ser uma coisa continuada. Esse trabalho da justiça restaurativa, ele não tem prazo de validade. Ele é interminável. Enquanto tiver relações de seres humanos, vai haver conflito. E necessariamente é essa questão que eu falo. A justiça restaurativa, ela vem dizer a você o seguinte, Rafael: o conflito, ele não pode ser olhado como uma coisa negativa. O conflito, às vezes, ele é necessário que ele venha à tona para que a gente descubra aonde está causando, de onde está vindo esse ruído, para que a gente possa fazer a intervenção políticas públicas. Sim. Nossa, judiciário, governo federal, governo estadual, a nossa presidente fala muito nisso, todos, a comunidade, para a gente estabelecer de onde começou. Mas como é que a gente poderia saber se o conflito não viesse à tona? Para você que chegou agora, a gente conversa com Wilma Augusta. Ela é membro do 2º grau da Justiça Restaurativa do TJ Bahia. Vou dar algumas credenciais aqui. Presidente e fundadora do Conselho e Tribunal de Mediação e Conciliação e Arbitragem da Bahia, que foi fundado em 2002. Supervisora do 1º mutirão de conciliação do Conselho Nacional de Justiça aqui na Bahia. Executora do 1º curso de mediação para PMs de bases comunitárias aqui em 2015 e autora do curso Mediador Pacificador Social do Plano de Segurança Nacional. Isso. Então já é um tema que você trabalha há algum tempo. E aí eu já emendo a próxima pergunta. No dia a dia, Wilma, como que os outros setores da justiça percebem o trabalho da justiça restaurativa? Porque, infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que é extremamente punitivista, né? Extremamente reacionária, em especial quando se trata da parte penal. Então, como os outros setores da justiça enxergam o trabalho da justiça restaurativa e vocês? Olha, como eu digo, eu estou restaurativa, né? Desde 2002, como você vê, desde a lei de arbitragem, né, que foi lançada. Em 2002, eu me tornei presidente do Conselho de Mediação, Conciliação e Arbitragem,
que não tinha nada a ver com restaurativo. Depois a gente começou a fazer um trabalho nas bases comunitárias aqui da Bahia, porque as bases comunitárias, elas foram criadas para aproximar a polícia da comunidade, né? E nós temos um grande trabalho em algumas bases comunitárias que dão certo. Sim. E a gente tem feito esse trabalho. Logo após, me convidaram para ir a Brasília para falar de plano de segurança nacional. Eu entendo que eu não iria lá para levar nada do que não já estivesse sendo feito. Então, eu apresentei um projeto de um curso de mediador pacificador social voltado para a segurança pública, que foi aprovado no Plano de Segurança Nacional. E daí eu comecei a fazer de maneira voluntária, convidada, não pertencia a nenhum quadro do governo. Sim. E viajar pelo Brasil. Descobri uma grande, eu digo assim, diversidade cultural. O Brasil, cada estado é um mundo diferente. Já levando essa mensagem para outros estados. Sim. Aí então eu não falava de restaurativo, eu falava de mediação e pacificação social. Sim, sim. Né? Um momento bem oportuno, que era levar para a polícia e comunidade, todos, desde o Rio Grande do Sul a Belém do Pará, Tocantins, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza. E a gente sempre vai colocando polícia militar, polícia civil, todos os órgãos de segurança e falando das novas técnicas de abordagem, de que maneira é que a gente deveria começar a olhar a comunidade e a polícia se adequar a essa nova realidade. Há uma resistência muito grande ainda? E eu não posso dizer que não há, porque eu não estaria sendo verdadeira. Mas também há uma grande resistência contrária, que nós não estamos deixando de continuar nosso trabalho. Você vê, em 2002, e a gente está indo, e para nossa grata surpresa, eu não digo que nós não estamos em quantidade, mas a qualidade das pessoas, das entidades que estão se somando à justiça restaurativa, gente, o Ministério Público, o sistema prisional, a Polícia Militar, né, há várias execuções penais, desembargadores, né, o próprio TJ, o Tribunal de Justiça, né, alguns desembargadores, e a gente está tendo, assim, eu digo que está aquela resistência a favor. Sim. E isso é muito bom, porque a gente começa a se fortalecer. Porque sozinho a gente não pode fazer nada. E quando chegou janeiro deste ano, eu estava dando um curso no Rio de Janeiro, dia 26 de janeiro, dentro das comunidades da favela, do complexo. E logo após teve a intervenção militar. Voltei para Salvador e a desembargadora Joanice Maria Guimarães Jesus, que é presidente do núcleo, me convidou para ir para o núcleo de justiça restaurativa. O que, para mim, só veio dizer assim, poxa, que bom, né? Primeiro que eu venho para minha casa, tem minha família, tem todos meus laços afetivos aqui. Eu estava numa loucura de viajar 2 vezes por semana, tá no Rio Grande do Sul, daqui a pouco ir para Palmas, para Belém do Pará, realmente muito cansativo. E eu estava precisando dar um pouco de essência aqui. De repente eu não estava olhando para minha casa, que é isso aqui, a Bahia é minha casa. Aqui eu digo que a comunidade, toda essa comunidade, estava na hora de eu devolver um pouco do que eu aprendi. Mas tem minha casa, tem aqui o bairro da Paz, Nordeste Amaralina, Liberdade, tem o gueto, tem, sabe, Calabar, Alto Santa Cruz, lá das Pedrinhas. Essas bases comunitárias, Brotas, Bolocô, minha casa, onde eu moro, onde eu circulo, onde minha família circula. Tem a Cidade Baixa, eu nasci na Liberdade. Eu nasci na Liberdade.
não estou dando atenção, eu não volto lá para ver o que eu posso fazer para ajudar. Então, quando a desembargadora me convidou, para mim, foi um presente. Né? E eu estou fazendo um trabalho também de desconstrução comigo mesmo. Porque dizer que a justiça restaurativa, ela tem que começar pela pessoa. Sim. Porque nem toda pessoa, ela está, que eu digo assim, própria para ser uma pessoa restaurativa. Primeiro, ela tem que fazer um trabalho com ela mesma, de desconstruir o que a gente aprendeu, que é o empoderamento, sabe? A punição como maneira de aplicar para educar. Isso não é fácil. Desconstruir o que eu aprendi há 50 anos atrás. Um pai que... Aí eu falo sempre com minhas filhas, eu falo assim, poxa, vocês têm que me ajudar a entender, né? Porque eu não sei o que é isso. Nós tivemos recentemente uma conversa e que uma das minhas filhas falou assim, alguma coisa, eu saí ontem com meu crush. Não ria, não. Eu falei, crush? O que é isso? Crush na minha época era da refrigerante, da crush laranja que tinha a Fratelli Vita lá no Roma. Eu falei, crush é refrigerante. Ela, minha mãe. Eu falei, não sei. Aí ela começaram a rir. Então você riu, né? Eu falo de crush. Mas é uma realidade. Os próprios jovens, quando você chega desarmado e desempoderado no entendimento que você está superior a ele, que você está ali para corrigi-los ou então enquadrá-lo. Já fecha esse canal de comunicação. Fecha. Né? No momento que você fala alguma coisa que não dá risada como você deu, aí você já quebra as barreiras de, poxa, crush. Aí eu falo, não é crush, crush é... Fala isso não, tia. Tia é feio. E ela falou assim, eu não me chamo de tia, não. Me bote aí na mesma... eu vou levar você para ir para uma vibe com a gente. Eu digo, legal. Aí eles vão começando a me corrigir. E eu vou me aproximando deles. Sim. Então, você quebra aquele rótulo de autoridade, de alguém superior a você, e você desce para eles. A justiça restaurativa não é uma justiça que veio para solucionar, ao contrário, ela veio para começar a tirar os ruídos de comunicação. Sim. E para isso a gente vem pedindo o apoio de todo mundo. Eu posso dizer a vocês que esse ano a justiça restaurativa, ela foi uma bomba, sabe, no bom sentido, para acordar a Bahia no âmbito do sistema prisional, escolar, justiça restaurativa nas escolas, para combater o bullying, a evasão escolar. Então, eu posso dizer que a gente hoje tem pessoas, eu não vou citar nome porque são várias pessoas e eu pecaria, né, se eu não colocasse nome em cada um deles. Mas eu posso dizer, sim, que o grupo que o núcleo tem, mas uma menção honrosa, eu digo que no núcleo é a nossa bela doutora Miriam, né, que está lá junto. Hoje eu disse a ela, né, somos uma equipe pequena, mas muito comprometida com o que a gente faz. Então ela dedica praticamente a vida dela inteira nesse trabalho e tem me dado um suporte. Eu digo que é uma grande mulher, no qual eu tenho uma admiração enorme. E fica aí, Miriam, meu registro ao seu trabalho. É uma rede que tem aumentado, né? Aumentado muito. Você veja que nós estamos falando de sábado, um evento que a gente começou com o Ministério Público, o sistema penal colocando obra de arte feito pelos presos da Lemos de Brito, e que já foi para sábado, dia 3, que teria terminado na semana passada, no Museu Rodin.
E a gente já começou a desenvolver um sarau, quer dizer, terminar esse sarau, esse evento, e aí a gente já tem boga, a gente tem Tonho Matéria, acabei de falar com ele pela manhã hoje, né? Negra Joe, o Durval Caldas, né? A gente vai fazer um sarauzinho, um voz e violão, onde a gente vai pegar os alunos das universidades, que é a Unifax e Faculdade Social, e outros que poderão entrar. O Candial Voluntário também, que vai... Tudo isso a partir das 2 da tarde do sábado. 2 da tarde do sábado, voz e violão, a gente poder ouvir um pouco de alunos que tocam junto com músicos. O Akira, que é o presidente da Ordem dos Músicos da Bahia, né, me ligou ontem e confirmou que vai estar lá tocando cavaquinho para que a gente possa interagir e colocar isso que eu falei. Sim. O que é restaurativo? Nada mais restaurativo do que sentar num grande círculo onde cada um mostre o que tem de melhor de si. Justiça restaurativa é trazer de você o que você tem de bom. Às vezes, um jovem infrator que cometeu aquele delito naquele momento, por uma situação que a gente vai descobrir depois, que tem interferências externas, e por falta do abraço da família, da próprio poder público, a falta da minha incompetência enquanto profissional, que também não fui lá e não dei atenção. Nós estamos sofrendo, nós não demos atenção àqueles meninos lá atrás, há 15 anos, que estavam na sinaleira. Nós estamos vendo, encontrando com eles aí, e de maneira extremamente negativa. Sim. Então, quando você fala de justiça restaurativa, é isso. Às vezes, vítima e ofensor, os dois, eu quero tirar dele o que tem de que bom. É de melhor. Porque ninguém nasceu com defeito de fracassão. Ninguém é mal porque quer. Então, a gente tem vários fatores que podem ser levados em consideração na formação de um delito. Um homem desempregado, Rafael, que tem família, ele é meio homem. Você imagina um pai de família que olha para os seus filhos e sai para procurar emprego e não consegue, volta, e aí, barriga, a criança com fome, ela não quer saber. E a fome dói. Está provado cientificamente que a pessoa estando com fome, ela tem distúrbios, ela fica mais irritável, ela tem alterações de humor. Então, a fome é um problema, sim, que a gente tem que ser levado em consideração se aquilo, um furto, às vezes, foi levado para comer. Então, a gente tem que diferenciar o que é crime, né? O que é delito. A gente tem que analisar cada caso, não olhar como uma ação meramente punitiva. Sim. E achar que vai resolver. Dentro da lei, simplesmente, puramente cometeu, está à margem da sociedade, então tem que ser punido. E uma falta a cultura de pacificação pra gente? Completamente. Falta a cultura da pacificação. Eu tive a oportunidade recente de ouvir a fala do atual presidente da República, onde ele diz que ele vai fazer um governo de pacificação, né, e empreendedorismo. Eu espero que isso seja levado ao pé da letra, porque não adianta você entrar com medidas de repreensão, sim, de contenção, né, sem você pacificar a sua casa. Eu sempre falo assim, nosso poeta lá no Rio de Janeiro que faleceu, gentileza gera gentileza. Então, eu sou do aquilo que eu tenho. Então, essa uma cultura que a gente quer replicar, repassar. Que precisa, né?
Precisa não, necessita. É vital. Agora, Wilma, casos como esse que você relatou agora, desse casal, desse jovem casal, como que eles chegam até as mãos de você? Como no dia a dia, como que isso acontece? Briga. É a briga, é aquela famosa briga de casal. Mas que procuram alguém em algum lugar? Vai dar Como é que queixa. funciona? Sim. Por exemplo, vai dar uma queixa. Né? A mulher hoje sabe que ela também não aceita mais, e nem deve aceitar. Sim. E ela vai dar uma queixa. E hoje a gente não tem que esperar que ela apanhe para que ela vá dar uma queixa. E ela vai dar uma queixa. No caso da justiça restaurativa, a vara especializada, né, nós temos duas, nós temos hoje profissionais, juízes, que avaliam o caso, junto com o Ministério Público, verificam que é um caso que cabe que se encaminhe para a justiça restaurativa. Sim, sim. Onde tem toda uma equipe multidisciplinar, psicólogos, pedagogos, assistente social, tudo envolvido. E esse casal é encaminhado para esse atendimento. Certo. E aí a gente vai fazer esse trabalho. Mas em paralelo corre a ação penal? Ou interrompe? Interrompe enquanto estiver no processo restaurativo. Sim. Que a gente vai, como eu já disse, são sessões individuais, coletivas, e a gente vai, e as próprias partes na justiça restaurativa, elas que determinam se vai cessar o processo, acabou, restaurou-se, e ainda tem o pós-acompanhamento, que a gente fala, a gente não termina, a justiça restaurativa não termina ali, não. Continua o acompanhamento do caso. Continua, porque a gente tem que fazer um pós, os facilitadores, que são treinados, capacitados, né, fazem cursos. Sim. São supervisionados, fazem estágio. Então, tem todo esse acompanhamento, né, e as partes determinam se quer continuar com o processo na esfera judicial comum. Aí a gente encerra o processo da justiça restaurativa e o processo vai para a esfera tramitar, penal, o tempo que for normal. É as partes. Eles que decidem. Sim, porque na justiça restaurativa a gente só pode aplicar a justiça restaurativa se as partes quiserem. Exatamente. A gente não pode impor. Porque dessa maneira, ela não é restaurativa. Sim, claro. Entendeu? Então, essa é... E chegam nesse momento. Agora, o que acontece é que a gente, no dia a dia, a gente termina levando a justiça restaurativa para a casa da gente, para a rua, tudo. Para todos os lugares. Né? E aí você começa a ver uma breia, você separa e começa a ver. Daqui a pouco você está fazendo um ciclo restaurativo de paz. Acaba se tornando um agente multiplicador também. Sim. Né? Você é um agente multiplicador, a imprensa é um agente multiplicador, um professor é um agente Sim. multiplicador. Nas escolas, de repente, você está tendo um índice de evasão escolar, um índice de violência na escola, mutilação. Gente, o índice de mutilações hoje da escola é muito grande. Os adolescentes estão se mutilando. E isso é uma sinalização de eu preciso ser ouvido. Eu preciso de atenção. E aí a gente tem que dar uma assistência. Porque eles estão pedindo ajuda. Talvez da maneira errada. Sim. Mas é porque eles não sabem como pedir. Entendeu? Então não sabe como pedir. Então a gente vem com esse papel de transformação. Eu acho que a justiça restaurativa, ela não é só restaurativa, ela é transformativa. Ela vem com um trocar das lentes para essa sociedade nova, que não é a sociedade de 20 anos atrás, nem de 30 anos atrás. Não é a sociedade onde eu tomava crush e Fanta, entendeu? Para hoje... Mudou bastante. Mudou bastante. Se você falar de tecnologia comigo, eu vou dizer assim,
Agora, eu pego a minha neta de 6 anos, ela faz assim, é Netflix e não sei o que e tal, é por aqui, eu vou... Ela pega o computador, os bebês, você já reparou, eles já vão com o dedinho, sabe? Você dá para um bebê, ele já vai lá e bota o desenho que ele quer. Então, é uma nova realidade. Isso está aí, está posto. Sim. E a gente tem que se adaptar, porque o que eu quero deixar para meus filhos, meus netos e essas novas gerações? O que você quer deixar? O que Rafael, o que a imprensa, o que o governo, o que a gente quer deixar para essa sociedade que está aí? A gente tem que mudar a minha visão para poder... Agora, eu peço, normalmente eu digo, vocês me ajudam, que a gente tem que ter a humildade de dizer, olha, o que eu aprendi há 50 anos atrás não é o que está acontecendo agora. Entendeu? Então, vocês me ajudam. Tem que estar aberto a isso, né? A chegada das coisas novas. A chegada, como eles falam, a pegada deles, entendeu? A maneira com que eles tratam o sexo não é da maneira que eu via há anos atrás, né? Eles têm uma nova visão de relacionamento que eu não tinha. A abertura que eles têm com os pais hoje é outra. Então, eu tenho que estar aberto a todo momento. Os arranjos familiares hoje são outros. Não, a família hoje não é uma família, são várias famílias, né? Hoje você não tem... eu tenho meu filho. Eu tenho filhos, netos, agregados, e todos que eu tenho alguns que me adotam, ou eu me sinto agregada, e a gente cria uma grande família, né? Bem, que eu digo assim, desorganizada, bagunçada, bem anormal, mas que eu digo assim, deliciosamente divertida, e eu tenho transformado a minha vida em cada dia um dia melhor. Eu acho que esse contexto tem me trazido assim grandes experiências e produtivas e boas. Que bom. Wilma, a gente está chegando ao finalzinho da entrevista, mas antes eu queria que você explicasse basicamente a diferença da justiça restaurativa para a conciliação, por exemplo. Bom, a conciliação, ela está prevista, né, no Conselho Nacional de Justiça, aonde o conciliador, ele pode induzir, interferir, indicar no processo entre duas pessoas a ir por um caminho de um melhor acordo. Sim. Certo? A conciliação. Inclusive, nós estamos vindo aí com a semana de conciliação. Né? Bancos. Então, eles propõem, já dizem, eu dou 90% de desconto, então é ótimo se eu fazer. A conciliação, ela é uma prática do Poder Judiciário, aonde o conciliador pode interferir ou sugerindo, olha, o banco está oferecendo 90% e o senhor vai pagar 10% da dívida que o senhor tinha. Esse papel na justiça restaurativa não é nosso. Por quê? Não é papel da justiça restaurativa intervir nas decisões que tem que ser o escopo do conflito que é criado pelas pessoas. A solução tem que ser deles. Então se aproximar mais da mediação. Sim, mais. Porque, às vezes, o que para mim, esses 10% que você pode achar que me dando 90% de desconto vai me se satisfazer, mas esses 10% para mim não me satisfaz psicologicamente, porque tem a parte sentimental e tem, sabe, a mágoa, tem sentimentos embutidos dentro desse contexto. E como você falou, em geral, são relações continuadas. Não adianta a gente achar que resolveu e o canal de comunicação não for restabelecido. Exatamente. Eu falo que numa transação de comércio, até pode funcionar, porque eu nunca mais vou lhe ver muito Sim. bem. Mas uma relação continuada... É complicado. 10% de perda ou de ganho para alguém
estabelece sim quem ganha e quem perde. E não é papel da justiça restaurativa dizer qual é a solução. A solução tem que ser construída pelas partes envolvidas, porque elas vão dar a solução. Elas vão criar uma maneira, elas podem estabelecer que a partir de hoje está tudo certo, mas elas não vão mais se falar. Sim. Porque ninguém é obrigado a sair dali amigos. Mas vão começar a se tratar de maneira respeitosa. Eu não quero falar com você. Mas a partir de hoje, eu deixo que você... Eu não vou me incomodar que seu cachorro venha e suje minha porta. Então, a gente não vai... Contanto que você pegue e venha e retire. Mas isso não quer dizer que eu quero conversar com você. Então, a construção da solução não é feita por ninguém, a não ser pelas partes. Então, o facilitador, na justiça restaurativa, a gente não determina a solução do problema, nem dá a solução, nem induz. O papel da gente é que a gente restabeleça, Sim. que as pessoas se restabeleçam a conversa entre elas, para que elas, através, pode ser não na primeira sessão, não na segunda. Quantas forem necessárias. Sim, elas construam o caminho, porque é a vida delas, não é a minha. É a dor deles, não é a minha. É o sentimento deles. Eu não posso sentir a sua dor. Eu compreendo a sua dor. Mas dor é intransferível. Então, os sentimentos que estão envolvidos ali, eu não posso induzir. Então, a justiça restaurativa, ela não interfere e nem pode induzir ninguém a fazer acordo nenhum. A gente simplesmente estabelece e começa a tirar os ruídos das comunicações para que elas, entre elas, construam a solução. Ok. Ok? Tá bom, eu agradeço pela participação, pela entrevista. Não vamos terminar sem lembrar do evento de amanhã, lá no Museu Rodando, Palacete das Artes. Um evento cultural, musical, científico, né? Vai ter uma mostra de pôsteres de artigos produzidos por estudantes da Faculdade Social da Bahia e presença de muitos artistas lá fazendo um sarau cultural. Eu digo que é um grande... É um balaio. Um balaio cultural, onde vai ter poesia e eu já adianto a você, grata surpresa, né? O que a gente só espera é que as pessoas compreendam que vão ouvir artistas que normalmente fazem grande percussão, grande barulho, e a gente não vai fazer. A gente vai se juntar numa grande círculo para ouvir voz, violão, cavaquinho, grandes... Gente, tem surpresas assim, maravilhosas, que eu nem coloco assim, mas que para mim já são surpresas, que disseram, ó, eu vou lá no sarau. Isso para prestigiar todo o evento que foi feito, que foi a exposição de arte cultural, seja na parte de cinema, fotografia, mosaico, desenho, obras de arte feitas pelo sistema prisional dos apenados pacientes do Hospital Custodiado Lemos de Brito. E é muito importante que vocês vejam que atrás daquelas grades tem pessoas e tem pessoas que veem um mundo colorido. E muito obrigada. Nós estamos à disposição de vocês. A Justiça Restaurativa quer que vocês se juntem ao nosso trabalho, porque nós dependemos de todos. Obrigado. Essa foi a Wilma Augusta, membro do núcleo do 2º grau de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça da Bahia. A gente volta na segunda-feira com mais um programa Pauta Livre. Até lá.